Olá, muito boa noite a todos vocês que estão conosco aí no Facebook, mais uma vez, em mais um estudo, Jesus, o Restaurador da Vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e o crescimento espiritual. Esse é um tema muito importante para a nossa vida cristã. Então é muito bom que você esteja aí conosco, tá ok? Muito obrigado aí pela sua presença com a gente. Você que está aí no Facebook, você que também está entrando aí também no Zoom, tá ok? A Emília, seja muito boa noite, seja muito bem-vinda. Emília, obrigado aí pela presença. Eu estou aqui agora, pegando aqui o link, ok? Do nosso estudo de hoje, tá certo? Vamos pegar aqui o link do nosso estudo de hoje e do Facebook e compartilhar com vocês também aí, tá ok? Muito bom. Você que porventura tem alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí no chat do Facebook, tá ok? Pode colocar aí. Você que tiver alguma pergunta também no Zoom, pode colocar também aí no Zoom, tá certo? A pergunta aí, escreva, ou se você quiser também falar aí no Zoom, também pode falar, não tem problema nenhum, tá ok? Muito bom, vamos lá. Ok, vamos aqui compartilhar, estou aqui compartilhando o link nos meus grupos aqui de WhatsApp, tá ok? Para facilitar a vida de quem quer acessar, tá certo? E também você, por favor, compartilhe aí, compartilhe com seus amigos o tema de hoje, esse estudo de hoje, tá ok? Vai ser com certeza muito importante, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar então aqui o nosso estudo desta noite e espero que com certeza nesta noite você se aproxime de Deus. Muito bem, já fiz aqui os meus compartilhamentos, tá bom? Faça também os seus compartilhamentos, tá ok? Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui a Regina e a Emília aqui no Zoom. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Nós vamos já iniciar, ok? O nosso estudo. Você que também está aí no YouTube, no Facebook, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado pela sua presença. Flávia Sodré, tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda, ok? Está aqui com a gente no Facebook, tá bom? Temos aqui também o Sérgio Donon, tudo bem, irmão Sérgio? O Márcio Soares também está com a gente. Sejam muito bem-vindos, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, Jesus e o crescimento espiritual. Veja bem, é muito importante, porque é bíblico, nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. É muito importante nós estudarmos as doutrinas da palavra de Deus. É muito importante nós tomarmos uma decisão pelo batismo. Inclusive, eu quero fazer um apelo para você. Você que está estudando a Bíblia, você que está se preparando, você que está, sabe, sendo tocado pelo Espírito Santo, você que está conhecendo a palavra de Deus. Escuta, o que está faltando para você tomar uma decisão pelo batismo? Tome essa decisão, não tenha medo. Nós temos estudado aqui algumas doutrinas da palavra de Deus, inclusive, nós já estamos no estudo número 10. Aí você pode perguntar, tá bom, mas e os outros estudos? Eu não assisti, ou eu peguei apenas alguns. Você pode acessar o meu canal no YouTube, Pastor Jorge Peducci, PR Jorge Peducci, ok? Acesse lá o meu canal, porque lá tem a playlist de todos os estudos anteriores desta série, Jesus, o Restaurador da Vida, e também tem outros vídeos sobre saúde, outras meditações que eu faço, palestras, enfim. Mas se você quiser conhecer, saber, quiser estudar os temas anteriores, acesse lá o meu canal no YouTube, aproveita lá, coloque lá um link, deixa lá, coloque lá para seguir o nosso canal, tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Nós vamos começar então agora o nosso estudo, Jesus, o Restaurador
da vida. Vamos lá, então? Ok, aqui, só um minutinho. Só um instantezinho, que não está querendo entrar no modo apresentação aqui. Ok. Vamos lá, entrou. Ok, deixa eu voltar aqui. Então, como eu já disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre Jesus e o crescimento espiritual, estudo número 10, tá bom? Mas já de cara, nós já vamos ter a nossa introdução com o pastor Luiz Gonçalves. Fica aí conectado com a gente já volta daqui a pouquinho. Olá, tudo bem? Chega mais perto para o tema de hoje. Tá gostando do curso bíblico? Eu tô amando participar com você do curso bíblico. Nós decidimos fazer dessa maneira em que eu participo com vocês e você que está fazendo o curso com a gente tem do seu lado um amigo, uma amiga que é o seu instrutor bíblico ou instrutora bíblica. E eu daqui formo uma dupla missionária com ele ou com ela e a gente forma esse grupo de estudos da Bíblia, entendeu? Por isso que eu estou sentadinho aqui nesse sofá, que é uma maneira de dizer para você que eu estou sentado na sala da sua casa, estou sentado com você numa classe bíblica, num pequeno grupo, e assim a gente vai conversando sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é muito importante, como todos são, mas hoje tem um detalhe que você vai concordar comigo que tem algo a mais. Por isso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença para mais um tema do nosso curso bíblico. Que Jesus seja sempre para nós o restaurador da nossa vida. Abençoa, Senhor, essa mulher, esse homem, essas pessoas que estão estudando a Bíblia conosco. Dirija-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia, na zona sul de São Paulo, eu fui chamado às pressas por uma família para prestar um socorro emergencial, claro, um socorro. Uma pessoa estava numa situação muito difícil. Era uma mulher que estava grávida. E antes da hora, ela começou a sentir as contrações e teve que ser levada rapidamente para o hospital. E eu fui a pessoa que Deus colocou naquele momento para levar esta mulher até o hospital. E ela gritava de dores enquanto eu dirigia o carro nas ruas da zona sul de São Paulo. Foi uma cena que eu jamais esquecerei. E eu lembro que logo depois nasceu a sua criança. Era uma linda menina, mas nasceu de 5 meses e meio. E essa criança nasceu assim e havia uma expectativa muito negativa de que ela não sobreviveria. Então a mãe ficou muito triste, o pai também. E a criança ficou muito tempo no hospital, em incubadoras e tal. Mas pela graça de Deus, essa criança saiu, sobreviveu. Ela tem algumas limitações ainda, mas já está com 20 anos de idade. Eu a batizei depois. E é uma grande amiga que eu tenho. O nome dela é Ellen. E talvez ela esteja agora participando comigo desse momento, desse estudo bíblico. A Ellen é um milagre. Ela nasceu com a habilidade de não viver, mas ela não somente sobreviveu, como cresceu como uma menina inteligente e abençoada por Deus. Não basta nascer, tem que crescer. Hoje você vai saber a importância do crescimento em Cristo, um crescimento que restaura a vida da gente. Que Deus te abençoe. Continue o estudo bíblico e já já eu volto com você. Olá, tudo bem? Muito bem, muito bem.
Então, nós vamos falar hoje sobre crescimento, ok? Você viu o que o pastor Luiz Gonçalves disse? Não basta apenas nascer. O crescimento, o desenvolvimento é extremamente necessário, importante. Claro, inclusive também quando nós falamos aqui de cristianismo, quando nós falamos de vida cristã, experiência cristã. Não basta, como eu já disse a princípio, não basta apenas o batismo. Nós precisamos, depois disso, crescer, crescer a cada dia na nossa experiência com Deus. É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. É claro que nós não vamos esgotar o assunto, teriam muitos textos bíblicos para nós, com certeza, examinarmos. Mas pelo menos alguns, para que você tenha uma noção do crescimento espiritual tão importante e tão necessário, ok? Quero aqui mandar um abraço também para outras pessoas que estão conosco, o Luciano Silva, a Neila, tudo bem, Neila? Um grande abraço, obrigado porque você está aqui com a gente, o Luciano também, e tantas outras pessoas, a Luciana Lu também. Um grande abraço para vocês. E como eu já coloquei aqui no chat do Facebook, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, por favor, podem fazer aqui a pergunta, ok? Sem problema nenhum. E Emília e Regina, que vocês estão aí no Zoom, se também quiserem fazer alguma pergunta, por favor, não precisam ter vergonha, fiquem à vontade, tá ok? Vamos então aqui de novo compartilhar a nossa tela. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, você que está em casa, você que está acompanhando a gente, pega aí sua Bíblia, eu já peguei a minha Bíblia aqui, ok? Nós vamos ler João capítulo 15, versículos do 1 ao 14. Aqui está falando a videira e os ramos. João 15, do 1 ao 14, ok? João 15, do 1 ao 14, tá bom? Então vamos lá. Eu interrompi aqui a tela, mas eu quero que você, por favor, me acompanhe aqui na leitura da palavra de Deus. É importante que você esteja aí com a sua Bíblia também. Grande irmão Jaime, um grande abraço, irmão Jaime. Olha, sábado à tarde, às 17 horas, irmão Jaime, eu vou estar aí na Vila Guaraciaba, hein? Então eu quero te ver e ver a sua família também, tá bom? Irmã Lurdinha Andrade, da Igreja de Diadema, querida irmã Lurdinha, um grande abraço também. Obrigado por vocês estarem aí com a gente, tá ok? Vamos lá então, João 15, do 1 ao 14. Jesus, ele falando, o próprio Cristo falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. É a chamada poda, para que o ramo possa produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí agora começa uma série de orientações de Cristo e ele usa uma palavrinha constantemente, ele repete uma palavra. Preste atenção aqui agora, a partir do verso 4. Olha só. Doris Cardoso, Leila Marcelino, sejam bem-vindas também. Obrigado pela presença. Olha só. Jesus ele diz assim: permanecei em mim, João 15, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Preste atenção nesse texto aqui, João capítulo 15, versículos 4 e 5, são essenciais. Eu sou a videira, vossos ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, Jesus fala, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, versículo 7. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos.
Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Eu tenho dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus próprios amigos. E vós sois meus amigos, disse Jesus, se fazeis o que eu vos mando. Muito bem, vamos lá. Interessante que eu costumo dizer, eu já preguei alguns sermões sobre João capítulo 15. E eu costumo dizer que João capítulo 15 é o segredo da vida cristã. Você reparou qual palavra que se destaca aqui nos textos que acabamos de ler? Nós lemos João capítulo 15, versículos 1 ao 14. Qual é a palavra que se destaca aqui? Você sabe qual é a palavra? Você já sabe, já detectou a palavra? Quer dar uma olhadinha de novo no texto? A palavra que se destaca é permanecer. Permanecer. Tá certo? Então, a ênfase aqui de Cristo é que nós permaneçamos nele, conectados nele, grudados em Jesus Cristo. Esse é o segredo da vida cristã. Jesus, ele mesmo disse, olha só, aqui ele falou, no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Entenda bem o seguinte, vamos lá, vamos entender então aqui. Jesus está falando o seguinte, que nós devemos permanecer nele, conectados nele, através do estudo da Bíblia, através da oração. Nós precisamos ter amizade com Cristo, mas não é uma amizade casual, uma amizade sazonal, ou uma amizade de vez em quando, é uma conexão constante. Porque aqui diz que Jesus ele é a videira e nós somos os ramos, ok? Vamos pegar aqui um outro tipo de fruta. Vamos pegar aqui o pé de laranja. Imagine a laranjeira. Eu acredito que todos aqui já viram uma laranjeira. Já viram um pé de laranja, tá certo? Então, olha só que interessante. Nós sabemos que a laranja, ou a fruta laranja, ela aparece aonde? Nos ramos, nos galhos, correto? Agora, por que a laranja aparece nos galhos? Por quê? Deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui. Parece uma pergunta boba, mas é para você entender onde eu quero chegar, no que diz respeito à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento espiritual. O galho da laranja, que é o ramo, ele se esforça, ele trabalha, ele se esforça para produzir a laranja? Sim ou não? Ah, pastor, mas que perguntinha boba é essa? Não, não é boba não, você vai entender. O galho da laranja se esforça para produzir laranja? Não, não se esforça. Aí, por que, então, que o galho da laranja, da laranjeira, por que o galho da laranjeira manifesta o fruto da laranja? Por quê? Porque simplesmente está conectada aonde o galho está conectado na laranjeira. Perceba, este é o segredo. Então, pelo fato do galho estar conectado na laranjeira, então o galho manifesta, dá fruto, a laranja. E os frutos, eles são visíveis, nós vemos as laranjas. Qual que é o segredo? Conexão. Jesus, ele falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito
fruto, porque sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer absolutamente nada. Qual que é o segredo da vida cristã aqui, que é tão falado em João capítulo 15? Permanecer em Cristo. Tem um problema, se a gente não permanece em Jesus, olha só o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Escuta aqui, preste bem atenção. Nós podemos estar na igreja, nós podemos professar o nome de Deus, nós podemos andar com a Bíblia debaixo do braço, mas se nós não estivermos conectados em Cristo, que é a fonte da vida, que é a videira verdadeira, nós vamos secar. A nossa vida religiosa não terá fruto. A nossa vida religiosa não terá sentido nenhum. Perceba? Quem dá vigor, quem dá força, quem dá vida para a nossa vida é Jesus Cristo. Ok? Isso é fundamental. Eu já poderia terminar o estudo desta noite aqui. Porque olha só, Jesus, ele disse, né? Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, você crer e ser batizado é importante, é bíblico. É o nascer de novo. Mas tão importante quanto nascer é permanecer, é perseverar nos caminhos de Deus. Porque Jesus ele disse no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, que o pecado, a iniquidade iria se multiplicar e o amor iria se esfriar de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que permanecer firme até o fim, este será salvo. Então, João capítulo 15 fala que nós devemos permanecer em Cristo. Este é o segredo do crescimento espiritual. Este é o segredo para que você não desanime na fé, para que você fique firme até o fim. Ok? Tá certo? Mas eu quero aqui mandar um abraço para algumas pessoas que estão aí com a gente. Olha só, a Cecília Santos, boa noite, Cecília, que Deus te abençoe. Rosa Maria, tudo bem, Rosa? Como é que você está? Saudades, Deus te abençoe. Grande Jair, direto aí do Pará. Jairzão, amigão, irmãozão nosso aqui. Boa noite, Deus te abençoe. Adriana Lindori, tudo bem, irmã Adriana Lindori, direto da Vila Luzita. Um abraço aí para os meus queridos irmãos aí da Vila Luzita, tá bom? Boa noite. Lucielma, também Miranda, tudo bem, Lucielma? Direto da Vila Guaraciaba, um grande abraço para os meus irmãos aí da Vila Guaraciaba, tá ok? A irmã Elienay, tudo bem, irmã Elienay? Um grande abraço, querida irmã Elienay, que Deus te abençoe. Igreja do Jardim do Estádio. A irmã Graça Alexandre também, da Igreja do Jardim do Estádio. Que legal! O meu abraço para a minha querida Igreja do Jardim do Estádio. A Cristiane Santos, o Ailson Pereira, Juarez Trindade, grande Juarez, o meu amigo de muitos anos, aqui, ancião da Igreja Central de Diadema. Um abraço aí também na tia Thelma, que Deus abençoe vocês. Obrigado porque vocês estão aí conosco acompanhando, tá ok? Repito, se você tiver alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam aqui, escrevam aqui no chat, tá bom? E nós teremos o prazer de responder. Ok, então João capítulo 15 foi a base, é a base do nosso estudo de hoje. Se você esquecer tudo o que você vai ouvir nesta noite, não esqueça de uma coisa. João capítulo 15. Estude João capítulo 15. Leia depois com calma João capítulo 15. Permaneça em Cristo. Permaneça em Jesus. Deixa eu só dar um toquezinho para você. Na vida cristã, Deus não pede que nós nos esforcemos para dar frutos. Não é isso. O que aqui a Bíblia ensina é que nós devemos nos esforçar para permanecer em Cristo. Esse é o segredo. Porque quando Cristo estiver na minha vida através do Espírito Santo, os frutos vão aparecer na minha vida
de forma natural, porque Jesus está em mim através do Espírito Santo e eu estou conectado em Cristo através do Espírito Santo. Este é o segredo. Mas nós vamos trabalhar esse assunto um pouquinho melhor, tá bom? Vou continuar aqui compartilhando a tela, tá ok? Vamos compartilhar e continuar aqui o nosso estudo. Então, nós vimos um pouquinho sobre João, capítulo 15. Leia depois João, capítulo 15, tá ok? Agora, o que acontece com aqueles que estão em Cristo? O que acontece? 1 Coríntios, capítulo 15, 5, versículo 17. A minha Bíblia, ela diz assim, e você está acompanhando aí na tela? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou é uma nova criatura. Tem uma tradução da Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, que diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5, 17. Deixa eu explicar um pouco esse texto. É importante, por isso que eu gosto de olhar aqui mais pertinho nos seus olhos aqui, ok? Entenda bem uma coisa, meus queridos, preste bem atenção. Aquele que está em Cristo, aquele que está conectado em Jesus, aquele que aceitou a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, ele é uma nova criação, é uma nova pessoa. Não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus na sua vida, pela graça de Cristo em sua vida. Então, tudo se faz novo. As coisas antigas passaram. Ou seja, a maneira antiga de se viver, a maneira antiga de se pensar. E quando eu falo maneira antiga, eu estou falando a maneira de agir e de pensar conforme os padrões deste mundo, ok? Sabe, meu querido e minha querida, quase tudo nem tudo, aliás, que este mundo considera como sendo normal é correto. Então, estamos falando aqui de muitas coisas. Então, aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. Ele tem novos pensamentos, novos hábitos, novas atitudes, nova maneira de agir, nova maneira de ver o mundo, porque agora ele começa a pensar e agir biblicamente, conforme a vontade de Deus. É uma mudança de 180 graus, mas é uma mudança para melhor. Tem muitas pessoas que escolhem viver longe de Deus, uma vida vazia, sem sentido, pensando que vai ser feliz, pensando que é livre. Uma vida sem Deus é uma vida de inquietude, não tem paz, não tem sossego. Somente quando nós seguimos a Deus e tomamos decisões ao lado de Deus, passamos a ter paz e a nossa vida passa a ter um propósito, passa a ter um sentido. Então, veja bem, quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sou uma nova criatura em Cristo, porque Jesus habita em mim através do Espírito Santo. Então, as coisas que são contrárias à palavra de Deus, eu não pratico mais. Agora eu vou praticar e vou pensar de acordo com o que Deus diz em sua palavra. Ok? Certo? E isso envolve tudo na nossa vida. Na nossa maneira de vestir, no que diz respeito à questão da sexualidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui me escutando, eu vou falar isso com muito carinho, com muito respeito. Mas de acordo com a Bíblia, sexo antes do casamento é pecado. Sexo antes do casamento é errado, porque traz consequências ruins para o futuro. O sexo é uma bênção de Deus. Deus deu sexo não somente para o ser humano procriar, mas para que o ser humano tivesse prazer. O sexo é um presente de Deus, mas ele deve ser colocado na hora certa, dentro de um relacionamento monogâmico, heterossexual, dentro de um casamento. É um presente que Deus deu. Então, o sexo antes do casamento é pecado, está aqui na Bíblia.
Está na palavra do Senhor. Como também o adultério dentro do casamento também é pecado. Tá certo? Devemos nos preocupar, sim, com todas as questões. Devemos nos preocupar, sabe? As músicas que nós escutamos, elas mudam, porque nós vamos escutar músicas e cantar músicas que agradam a Deus, que nos aproximam de Deus. Nós vamos selecionar mais aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, porque tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, afeta a nossa mente e afeta a nossa espiritualidade, ou para o bem ou para o mal. Mas se eu tenho Jesus na minha vida, eu vou procurar assistir e ouvir coisas que agradam a Ele. Eu vou selecionar os lugares aonde eu vou a partir de agora. Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo. Né? 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam ou bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus deve ser honrado através daquilo que a gente come, através daquilo que a gente bebe. Então, se você bebe bebidas alcoólicas, você não está agradando a Deus. Dependendo das festas que você vai, você não vai estar agradando ao Senhor. Mas isso, quem vai fazer essa transformação na sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai transformando, vai regenerando, vai purificando o coração. É uma obra de transformação diária que o Espírito Santo faz na sua vida e na minha vida também. Tá ok? Tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar então aqui o nosso compartilhamento. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com Jesus é tudo novo, nova vida. É um novo tudo. Ok? Mas vamos lá. Tem a pergunta número 2. Por que o apóstolo recomenda usarmos toda a armadura de Deus no conflito contra os poderes espirituais do mal? Olha só, Efésios 6, 12 a 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entenda, sabe, nós estamos vivendo em meio a um grande conflito entre Cristo e Satanás. A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa batalha é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Então nós precisamos da armadura de Deus. Sem esta armadura de Deus, nós não temos chance contra Satanás. Nós somos fracos, nós somos impotentes. Ok? Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Aí, aliado a isso, quais são as partes desta armadura? Que nós devemos nos munir da armadura de Deus? Efésios 6, 14 a 17. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos significa cingir a cintura, ok? A cintura. Então, cingir os vossos lombos com a verdade. Que verdade? A verdade da palavra de Deus. Só existe uma verdade. É a verdade da Bíblia, é a verdade da palavra de Deus. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. A Bíblia também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Devemos, então, cingir-nos com a verdade que é Cristo. Tá certo? E aqui diz, vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, que justiça é essa? É a justiça de Cristo. Ou seja, eu tenho que pedir a cada dia a justiça de Jesus na minha vida. Não são os meus méritos, não é a minha justiça própria. Não, não, não. Eu não tenho mérito nenhum. Nós não temos méritos nenhum. É a justiça de Cristo que me torna justo diante de Deus. E essa justiça nos é dada pela fé, pela nossa entrega. Cristo nos dá a sua justiça. Você pode ter a justiça de Cristo na sua vida. E diz mais, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja,
Nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. Veja, um guerreiro que tem sua armadura tem que ter um escudo. E aqui diz que é o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Satanás, ele quer destruir a gente. Então nós precisamos ter a fé. Precisamos ter fé em Deus, fé nas suas promessas, fé na palavra do Senhor, o escudo da fé. E tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, por quê que o capacete é o capacete da salvação? Porque o capacete protege a cabeça, não é verdade? E é aqui, com o nosso cérebro, é com a nossa mente que nós tomamos decisões para a vida eterna. É com a nossa mente que nós tomamos decisões para a salvação. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos estudar a palavra de Deus, comer mais da palavra de Deus. Você quer ter mais fé? Você quer ter mais ânimo? Você quer perseverar nos caminhos de Deus? Estude a Bíblia todos os dias. É a espada do Espírito. Por que é a espada do Espírito? Porque a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Tá certo? Agora, tem outra questãozinha. Deixa eu até interromper um pouquinho aqui, para a gente poder entender essa outra questão. Lembra que eu disse a princípio, nós lemos João capítulo 15, versículos do 1 ao 14, e nós lemos ali que nós devemos permanecer em Cristo. João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Lembra que eu disse também que o ramo, ele não se esforça para dar fruto. Ele dá fruto porque ele está conectado na videira, ele está conectado no caule, ele está conectado na laranjeira, ele está conectado na mangueira. Percebe? O segredo aqui é conexão. Conexão. Agora, que fruto é esse? Que fruto é esse? Tá certo? Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e eu estiver em vocês, vocês vão dar muito fruto. Que fruto é esse? É o que a gente vai ver agora. Olha só. Está na tela. Aqui, ó. Qual é a maior evidência de que Deus transforma a vida e nos faz crescer em Cristo? Aqui diz qual é o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não existe a condenação da lei. Gálatas 5, 22, 23. Olha só, então, veja bem. Então, aqui diz, preste atenção, isso é muito importante você entender. Aqui diz que o fruto do Espírito. Aqui não diz, mas o fruto do Jorge, o fruto da Flávia, o fruto da Aparecida, o fruto da Neila, o fruto da Simone. Não, não, não. Aqui diz o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que que acontece se nós estivermos conectados em Cristo, se nós estivermos conectados em Jesus? O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e na minha vida, e a nossa vida vai manifestar o fruto do Espírito Santo que está em nós. Nós vamos manifestar o fruto do Espírito nos nossos relacionamentos. E as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ver que nós temos Deus na nossa vida, que somos diferentes. Somos mais alegres, temos mais paz, temos mais domínio próprio, amamos mais. Porque temos Jesus na nossa vida através do Espírito Santo. Perceba então, o fruto não é seu, o fruto não é meu,
O fruto é do Espírito Santo que está trabalhando na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque nós estamos conectados em Cristo. Então nós crescemos espiritualmente, crescemos na fé, crescemos na alegria. Percebe? E Deus quer isso para você e para mim. Tá certo? Então vale a pena estarmos conectados em Cristo, crescermos espiritualmente. Deu para entender até aqui? Deu para acompanhar? Nós já estamos indo para a parte final. Mas eu quero apresentar para você, antes do pastor Luiz Gonçalves, eu quero apresentar aqui para você mais um texto bíblico muito importante. Então, que na sua vida e na minha vida, que nós manifestemos o fruto do Espírito, ok? Mas olha só esse outro texto aqui. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, deixa eu interromper aqui de novo. Preste atenção aqui. Aqui, a Bíblia, ela está falando que nós devemos sempre crescer na graça de Cristo, no nosso relacionamento com Jesus e no conhecimento de Cristo. Como é que eu conheço a Cristo? Através da oração, o ir para a igreja. A igreja, por si só, ela não salva ninguém, mas é um meio pelo qual também eu posso conhecer Jesus. Como é que a gente conhece Jesus? Crescer no conhecimento de Cristo. E se a gente cresce no conhecimento de Cristo, a gente aprende a amá-lo. É através, olha, das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Então, a vida cristã, preste atenção aqui, deve ser de constante crescimento. Nós nunca devemos nos contentar no estágio espiritual no qual nós nos encontramos. Nós devemos sempre ter uma ambição de crescimento espiritual. Crescer, crescer, crescer espiritualmente. Ok? E assim nós vamos nos aprofundar mais no amor de Deus, na nossa experiência com Deus. Passaremos por tribulações, teremos problemas, teremos lutas. Jesus, ele mesmo disse, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, se nós nos agarrarmos em Cristo, também pela graça dele, pela força dele, nós também venceremos. Entenda? Então, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Nós temos aqui a irmã Aparecida Ruiz. Muito obrigado pela presença. A Cecília Santos. Cecília, você faz uma pergunta bem complicadinha, mas eu vou procurar responder aqui dentro da pergunta que você fez. Eu faço isso com muito respeito, com muito carinho, ok? Então, olha só que interessante, olha só. Eu me batizei e já morava junto, mas não casei. Então, eu estou vivendo em adultério, é isso? Não necessariamente. Veja bem, quando duas pessoas moram juntas, têm uma vida em comum juntas, por exemplo, uma dessas pessoas conhece a verdade, conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador e quer ser batizada, então nós recomendamos que se case, né? A pessoa se case com seu cônjuge. Isso é o correto diante de Deus e diante dos homens. É o casamento, tá? Mas vamos supor que o outro cônjuge não quer casar, tá? Então, por exemplo, a pessoa ela quer ser batizada, ela está preparada para o batismo, mas ela fala para o outro, olha, vamos casar, porque eu preciso me batizar, eu quero acertar a minha vida com Deus. Mas vamos supor que o outro cônjuge não queira casar. Não quer casar. Então, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que leva a sério muito, muito a sério essas questões, então,
você pode até ser batizada, a pessoa, tá certo? Porque você quer casar, a pessoa quer casar, mas o outro não quer. Então existe um batismo por voto especial, ou seja, o caso da pessoa é analisado, é passado por uma comissão, uma coisa bem séria, e muito provavelmente a pessoa é aceita no rol de membros da igreja através do batismo, mas porque o outro não quis batizar, tá certo? Se este for o seu caso, irmã Cecília, então você não está em adultério, tá ok? Porque você quis casar, você desejou casar, mas o seu cônjuge, o seu companheiro não quis casar. Então, neste caso, possivelmente você foi batizada por batismo de voto especial. Então, né, você não está em adultério. Ok? Tá certo? Mas se porventura surgir a oportunidade de casar, por favor, faça isso. É a melhor coisa. Ok? Agora, se duas pessoas vivem de acordo com a palavra de Deus, se duas pessoas elas vivem juntas, elas têm relacionamento sexual, vivem juntas e aquela coisa toda, e não são casadas, elas estão em adultério, ok? Tá certo? Tá bom? É isso aí. Espero que tenha respondido a sua pergunta, tá ok? Vamos então ver agora o que o pastor Luiz Gonçalves ele tem para falar para a gente, ok? Então, fique com a gente. Eu acho que tem aqui mais um slide, se eu não me engano, ok? Tem, antes do pastor Luiz Gonçalves. Então, alguns marcos do crescimento em Cristo, alguns marcos. Primeiro, uma vida de estudo contínuo da palavra de Deus. Isso faz parte do crescimento em Cristo. Uma vida dedicada a Deus e ao próximo. Você passa a amar mais a Deus, amar mais as pessoas. Uma vida marcada pelo amor e pelo espírito de reconciliação, porque você vai se reconciliar com Deus. E você também vai se reconciliar com as pessoas, vai ter o espírito de perdão, você vai perdoar mais, você vai amar mais. E uma vida que produz frutos espirituais. O fruto do espírito, amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. O fruto do espírito são marcas que mostram que realmente você está crescendo em Cristo. Ok? Tá certo? Vamos ver o que o Luiz Gonçalves tem a dizer para a gente agora. Preste atenção, fica conectado com a gente. Que maravilha, né? Estudar a Bíblia é algo encantador, é algo que inspira, que abre os olhos, que oxigena o cérebro, que traz pra gente uma nova expectativa, uma esperança maior. E é isso que estamos sentindo nesse curso bíblico, não é mesmo? Bem, o tema de hoje, você viu, né? Vem falando pra gente sobre o crescimento, a importância de crescer. Você viu que aqui, logo no início do curso, nós citamos João 15, de 1 a 14. Esse capítulo 15, de 1 a 14, somente nesse bloco de textos, aparecem 11 vezes a expressão permanecei, ou permaneça, ou permanecedes. Ou seja, nesse pequeno texto, 11 vezes aparece essa máxima, mostrando para nós que não é suficiente a pessoa se entregar a Jesus, ela precisa continuar em Jesus, ela precisa permanecer em Jesus, entendeu ou não? Ou seja, você que foi batizado tem que crescer, e você que não foi batizado ainda, precisa crescer no estudo bíblico, ser batizado e continuar crescendo. Você não pode parar. Veja, por exemplo, o inimigo de Deus, ele, como diz a pergunta número 1, estou aqui na pergunta número 1, o inimigo de Deus usou de tudo para separar o ser humano do próprio Deus. Ele fez todo o possível. Na pergunta número 2, diz que qual foi a única forma de Satanás tentar vencer? O diabo tentou vencer a Deus e vencer a nós, mas o que aconteceu foi o contrário. O diabo não venceu, ele foi derrotado, e aqui nós sabemos que pergunta número 2, a única forma de vencer o Satanás é através de Cristo. O diabo, ele venceu lá no céu, aparentemente, quando levou 1/3 de anjos ao pecado. E aparentemente venceu quando levou Adão e Eva também ao pecado. Mas nós podemos vencer o inimigo, como diz a pergunta número 2, pelo sangue de Jesus.
pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha esse texto que impressionante. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Que demais esse texto, né? Você entendeu então? Então veja, a importância de permanecer em Cristo em João 15, a importância de perseverar, de permanecer, o grande conflito entre o bem e o mal, o diabo tentando destruir você, vencer você, acabar com você, afastar você de Deus. E aí vem então Apocalipse 12, 11 e 12, que fala assim, que nós podemos vencer, que as pessoas podem vencer pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Agora atenção, você precisa continuar crescendo em Cristo. Você precisa continuar em comunhão com Cristo. Você não pode apenas falar assim, bom, venci o cigarro, venci a bebida, venci a droga, venci esse mal, venci não sei o que, aceitei Jesus, me batizei e cruzar os braços. Você não pode fazer isso. João 15 diz, permanecei em Cristo. E aqui em 2 Coríntios 5,17 fala assim, quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, quem anda com Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Por isso, atenção, é preciso estar em Cristo todos os dias. É preciso permanecer em Cristo todos os dias. É preciso vigiar todos os dias. Porque se a pessoa não fizer isso, o diabo vai ter vitória, vai ter êxito. Mas se você estiver em Cristo, você será mais do que vencedor. Aí você pergunta, pastor Luiz, como é que eu posso estar em Cristo? Como é que eu posso permanecer em Cristo? Se você olhar a sua lição, ali tem um subtítulo que fala assim, Marcos do crescimento em Cristo. E aí tem vários detalhes. Leia isso aqui, isso vai te ajudar. Mas eu vou resumir. Para você estar em Cristo e permanecer em Cristo e vencer o mal pelo sangue de Cristo, você tem que fazer basicamente as seguintes coisas. Você precisa estudar esse livro, ler esse livro constantemente, diariamente. Entendeu? Segundo, você precisa orar muito, ser uma pessoa de oração, diariamente, constantemente. E número 3, você precisa fazer cultos na sua casa, cantar louvores a Deus na sua casa, com a sua família, reúna a família, cante louvores a Deus. Número 4, frequente a igreja. Vá para a igreja, não fique em casa, vá para a igreja. Quando você se reúne em comunidade para adorar a Deus, você vai perceber que aí te fortalece na fé, te enche de forças espirituais, entendeu? E seja obediente a todos os princípios da palavra de Deus. À medida que você vai entendendo a palavra de Deus, vai colocando em prática. Dessa maneira, você vai permanecer em Cristo, vai crescer em Cristo e pelo sangue de Cristo vai vencer todo o mal. Assim como a minha amiga Ellen nasceu com a possibilidade de não sobreviver, não só sobreviveu, como cresceu. E como hoje é uma serva de Deus, uma adventista do sétimo dia. Eu quero convidar você a viver essa experiência, a permanecer em Cristo, a estar em Cristo, a andar com Cristo, a crescer em Cristo e ser uma pessoa vitoriosa diariamente. Amém? Estamos de acordo? Você aceita isso? Se você aceita, levante a sua mão dizendo, pastor, eu aceito, eu preciso disso, eu creio nisso. Então, a partir de hoje, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, faça culto na sua casa todos os dias, cante louvores a Deus, frequente a igreja e obedeça os princípios da palavra de Deus. Dessa maneira, o diabo não terá êxito na sua vida, o diabo não vai vencer você, mas o sangue de Cristo vai proteger você, vai proteger sua casa e você vai ser uma pessoa forte na fé pela graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Durante a semana, não esqueça de ler os textos que fazem parte daquela tarefa diária, onde você vai crescer em comunhão, em relacionamento e em missão. Conte para os outros o que Deus está fazendo na sua vida.
Fale para os outros o que você está aprendendo aqui. E você será uma pessoa muito mais abençoada e muito mais feliz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje, obrigado pela mensagem de hoje. E nessa vida do grande conflito entre o bem e o mal, ajuda cada uma dessas pessoas que estuda a Bíblia conosco a permanecer em Cristo, a crescer em Cristo e vencer todo o mal pelo sangue do Cordeiro. Nas tuas mãos eu entrego este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança, este pequeno grupo, esta classe bíblica, todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. O estudo de hoje foi bem bacana, né? Bem gostoso mesmo. E é um estudo de extrema importância, é fundamental. Porque se nós não praticarmos isso, crescermos em Cristo, estarmos em Jesus, conectados em Cristo, a nossa vida cristã, ela perde o sentido. Porque cristianismo, na sua essência, é amar Jesus, é seguir Jesus, é imitar Jesus, ok? É estar conectado em Cristo. Estar conectado em Cristo não é estar conectado em uma ideia, em uma teoria, em uma filosofia. É estar conectado em uma pessoa. Que você esteja a cada dia conectado em Cristo. Tome essa decisão, faça essa escolha para o teu próprio bem, ok? Muito obrigado porque você esteve conectado com a gente. Obrigado, Emília, Regina, que estiveram no Zoom com a gente. Tantos amigos que estão aqui conosco também no Facebook. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo. Jesus, o restaurador da vida. Eu estarei colocando esse estudo aqui no meu canal, Pastor Jorge Peducci, canal do YouTube, ok? E lá também tem todos os outros estudos passados, ok? Assista, compartilhe, viralize esperança, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.